Do Flávio chegando no aeroporto de Brasília. E aí, de quem que você lembrou? Vocês viram a matéria sobre o possível atentado sendo planejado contra o Flávio? Polícia do Senado pede apuração de plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. A matéria diz, abre aspas, MC Lisa responde que o atentado estaria sendo planejado porque, caso o Flávio vença a disputa presidencial, haverá um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para as pessoas que ela, Deolane, carrega junto com ela. Fecha aspas. E você sabe de quem a Deolane é acusada de ser associada? Deolane Bezerra, suspeita de ligação com o PCC. Essa matéria é do Fantástico para evitar processo. Aí eu vou voltar lá para 2019 e a matéria da Veja relatava. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso. Desprezo do PCC grampeado. Aí voltamos para o passado recente de março de 2026, em que líamos nos jornais a explicação do porquê o Lula é contra que os Estados Unidos classifiquem o PCC como terrorista. E a explicação é a bendita da soberania. Falou soberania, eu já sei que tem algum CID. Mas vem cá, que soberania é essa que permitiu que uma facção tomasse uma cidade inteira a ponto de transformá-la numa cidade fantasma? Que soberania é essa que permite que facções ameacem a população e as obrigue a contratar o provedor de internet dos bandidos? Que soberania é essa que te faz ter medo de errar uma rua no GPS e acabar morrendo porque ali é um território proibido? Vocês entendem o que tem de um lado e o que tem do outro? Flávio Bolsonaro vai até os Estados Unidos e conseguiu uma reunião com Trump. Coisa que a mídia fez questão de tratar como um ato pequeno, uma reunião pequena, que ele só queria uma foto com Trump para ajudar na campanha. E a foto veio, mas veio seguida de declarações do tema conversado. Segurança pública, facções criminosas. Mas o Flávio não se reuniu apenas com Trump. Flávio também se reuniu nessa quarta-feira com Marco Rubio, o cara que é conhecido no Brasil como o homem da Magnitsky. Ontem, quinta-feira, o Paulo Figueiredo postou um tic-tac logo de manhã cedo. E à tarde fez um longo relato sobre como eles conversaram com os americanos sobre o PCC e o Comando Vermelho. E que ele havia ficado chocado e até enojado com o que ouviu a respeito do lobby que foi feito lá nos Estados Unidos para que os meninos da facção não fossem classificados. E aí chegamos no final da tarde de ontem, quinta-feira. Estados Unidos classificam PCC e CV como terroristas. O anúncio foi feito por Marco Rubio, que um dia antes estava com o Flávio. Aí a mídia anunciou a classificação dos meninos e lançou que, não dá pra saber se isso tem alguma relação com a visita do Flávio. Sério? Galera, já virou um lema na internet. Flávio fez mais pela segurança pública do Brasil em 5 meses como pré-candidato do que Lula em seu 3º mandato. Então, imprensa mochileira, só não briguem com os fatos. Fica feio. Dito tudo isso, eu preciso detalhar para você o porquê muita gente vai dormir preocupada nos próximos dias e meses, já que essa classificação não poderia vir em pior hora para os bandidos que sequestraram o Brasil. Deixa eu te contar o que você talvez não saiba sobre a Operação Carbono Oculto, que, aliás, ainda acordava muita gente às 6 da manhã nos últimos meses. Porque quando você ouve falar dessa operação, Carbono Oculto, você provavelmente imagina uma investigação sobre combustível adulterado, posto de gasolina e sonegação, o que já seria grave bastante. Só que, meu amigo, esse buraco é muito mais embaixo, porque, na verdade, o que a Carbono Oculto revelou foi algo que parece roteiro da Netflix, misturado com o relatório da Receita Federal e um episódio especial de Narcos, edição Faria Lima. Porque o que os investigadores começaram a encontrar não era apenas fraude fiscal. Era uma estrutura gigantesca que, segundo as investigações, envolvia empresas, distribuidoras, postos de combustíveis, fintechs, fundos de investimento, operadores financeiros e personagens apontados como ligados ao PCC. PCC, o primeiro comando da capital. A facção criminosa mais poderosa do Brasil ao lado do Comando Vermelho. E o que vemos aqui vai muito além de uma questão de segurança pública, porque o que a Carbono Oculto sugere é algo muito mais assustador. O PCC não queria apenas controlar o território, ele queria controlar o fluxo financeiro, controlar o dinheiro. E quem controla o dinheiro, controla o poder. Porque pensa comigo, fuzil custa dinheiro, droga custa dinheiro, advogado custa dinheiro, silêncio custa dinheiro, influência política custa dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. E é justamente por isso que essa operação é tão importante, porque ela não está investigando apenas traficantes. Ela está investigando a engrenagem econômica que permite que o crime organizado sobreviva e avance. E aí começam a aparecer os nomes que teriam movimentado 52 bilhões de reais nesse esquema criminoso. Esse é Mohamed Hussein Murad, conhecido como um primo, dono da Copap, uma das figuras centrais desse universo investigado. Ao lado dele aparece Roberto Augusto Leme da Silva, o famoso Beto Louco. Porque isso aqui é Brasil, os apelidos são sempre, sabe, coisa de filme. Segundo os investigadores, eles estariam no centro de um ecossistema de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e esquemas financeiros ligados ao PCC. E antes da casa cair, os dois picaram a mula. E foi aí que começou uma das partes mais curiosas dessa história. A delação premiada, porque o Beto Louco tentou fechar um acordo primeiramente com a PGR. E nessa delação, segundo a Mônica Bergamo, ele teria citado Davi Alcolumbre. E para surpresa de ninguém, Paulo Gonet, ou PGR, rejeitou essa delação.
Depois disso, ele tentou uma delação com o Ministério Público de São Paulo, onde ele teria entregado magistrados corrompidos, juízes. E o Ministério Público de São Paulo também falou que não, obrigado. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a delação do Beto Louco foi parar lá na Bahia, e lá ela foi aceita, mas ainda não sabemos o que tem nela. Mas deixa eu te explicar melhor. As reportagens dizem que as delações foram negadas porque os investigadores entenderam que o Beto Louco e o primo estavam omitindo informações importantes, especialmente sobre PCC e sobre políticos. Só o Alcolumbre aparentemente não valeu. Assim, a delação teria sido classificada como uma delação diet. Mas você quer entender como as coisas são tão graves e vão se conectando? O fundo da REAG recebeu 1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do Volta pro Vorcaro, dono do Master, lucrando mais de 400 milhões em operações com os fundos da REAG.